Boa noite a todas e todos. Bom, o que restou de mim vai tentar comunicar alguma coisa para o que restou de vocês. Eu espero que a gente consiga se comunicar de algum modo, né? Eu queria começar agradecendo a Marta e ao seu maravilhoso grupo de estudantes pelo convite, pela hospitalidade, e falar da minha alegria de ter passado esses dias aqui com vocês, nesse ambiente de conversa, que é aquele que eu acho que tem que ser quando a gente faz e quer fazer filosofia junto, que é um ambiente alegre, aberto, de discussão franca, intensa. E se vê que o ditado está certo, né? A casa tem o espírito da anfitriã. Então, queria agradecer especialmente a Marta. Eu vou ser o mais breve que eu posso e quero começar. O título da minha fala é Os Limites da Sujeição de Gênero, em Amy Allen. Eu vou muito brevemente contar para vocês que esse texto é o resultado de uma inquietação minha com relação à efetiva produtividade, de uma inflexão bastante recente na teoria crítica feminista na direção do Foucault, né, sendo Amy Allen talvez um dos seus, talvez não, certamente a sua mais importante, sua principal expoente. Esse texto está inserido numa pesquisa muito maior, ele é efetivamente bem maior do que eu vou poder apresentar aqui. Vou fazer um recorte, espero que ele faça algum sentido. E a minha tentativa é de analisar, né, isso na perspectiva maior, a abordagem, né, da questão de gênero pela Amy Allen. E eu antecipo que a minha interpretação é de que se trata de uma abordagem bastante precária e imparcial, focada, né, numa análise da sujeição, que visa, sobretudo, explicar como indivíduos subordinados se tornam psiquicamente investidos e atados a modos subordinantes de sujeição. Embora esse seja um aspecto inegável da sujeição de gênero, não me parece que seja capaz de atingir a complexidade, né, das causas materiais e simbólicas dessa sujeição. Então, a minha tese principal é a de que, na verdade, ela é simples, é que a Allen não oferece um bom modelo, né, para a teoria crítica feminista, sobretudo à luz das complexidades das sociedades capitalistas contemporâneas e, sobretudo, ouso dizer, nos países do sul global, profundamente marcados pela pobreza, pelo racismo e por outras formas de violência contra a mulher. Então, eu vou, na primeira parte do meu texto, tentar resumir, e eu confesso, está selvagem, né? Porque eu reduzi ainda mais o texto hoje por conta do nosso cansaço. Então, eu vou resumir, da maneira que eu puder, o argumento da Allen, sobretudo no livro de 2007, The Politics of Ourselves, e, em seguida, traçar as minhas considerações a respeito. Acho que o que é importante dizer é que talvez a contribuição mais importante, né, central, desse projeto se realiza numa tentativa de combinar o Habermas e o Foucault de uma maneira bastante particular, né, que foi a que me atraiu originalmente, é isso que eu preciso confessar. Me pareceu originalmente alguma coisa produtiva, daí o meu investimento de tempo e de trabalho. Né, uma tentativa de combinar o Foucault e o Habermas para esclarecer os dois propósitos centrais da teoria crítica. Né. Em primeiro lugar, oferecer um diagnóstico empiricamente embasado das crises centrais do nosso tempo. E, em segundo lugar, o segundo propósito da teoria crítica, que seria o de traçar os caminhos da transformação social. De acordo com a Allen, cumprir o primeiro objetivo, né, o de realizar um diagnóstico empiricamente embasado das crises, injustiças do tempo presente. Para cumprir esse objetivo, é necessário desenvolver uma explicação do poder em toda a sua complexidade e profundidade, incluindo o modo pelo qual ele funciona, né, ele opera através de mecanismos de sujeição que constituem modos
subordinantes de identidade e de subjetividade. O meu ponto está, sobretudo, aqui. Para cumprir o segundo, né, aspecto e objetivo da teoria crítica, aquele que é o de traçar, né, os caminhos da transformação social, seria necessário desenvolver uma explicação da autonomia, entendida tanto como capacidade da reflexão crítica sobre as relações de poder que constituem, né, que nos constituem, e também como capacidade de autotransformação. De acordo com uma leitura particular do Foucault, ela insiste na tese de que a sujeição e a autonomia são os dois lados da política, né? E, embora Foucaultianos, de um lado, e Habermasianos, de outro, tenham a tendência de exaltar um aspecto em detrimento de outro, autonomia ou sujeição, a Allen propõe, né, o que me parecia originalmente bastante produtivo, né? Ela propõe uma abordagem que seja capaz de teorizar a sujeição sem sacrificar, né, a possibilidade da autonomia, e que seja capaz de teorizar a autonomia sem negar, contudo, a realidade da sujeição. Então, partindo... para tanto, né, a Allen insiste, né, numa crítica a concepções fortes e excessivamente racionalistas da autonomia, geralmente sustentadas, segundo ela, por autores vinculados com a teoria crítica depois do Habermas. E o Habermas, o ponto é, né, isso que precisa reter, o Habermas teria sustentado uma concepção muito robusta, né, de autonomia, na medida em que teria desconsiderado o papel que o poder necessariamente desempenha na formação de indivíduos autônomos. Embora tenha as vantagens, né, em relação ao Foucault, embora o Habermas tenha as vantagens de sustentar uma visão mais ampla do social, né, capaz de abarcar tanto as interações estratégicas quanto as interações comunicativas, e também, né, de atribuir um papel central à autonomia, ainda assim, Habermas falharia onde o Foucault não falha, né, em considerar o poder na sua complexidade e profundidade, o que, então, torna, né, a concepção de autonomia do Habermas excessivamente racionalista e, porque me interessa aqui agora, inadequada para pensar a questão de gênero. Então, Sheila Ben-Habib, essa é a parte também que me interessa, embora eu não vá dar conta de explorar isso aqui, a Sheila Ben-Habib incorreria no mesmo erro, né? Me interessa porque a minha pesquisa nos últimos tempos, versa sobre a Sheila Ben-Habib. Então, a Ben-Habib não escaparia de incorrer no mesmo erro que o Habermas, e, ao fim e ao cabo, no limite, pela mesma razão. Porque, ainda que ela tenha se disposto, né, a Ben-Habib, a corrigir os excessos racionalistas de Habermas, e ainda que a noção de universalismo interativo, sustentada pela Ben-Habib, seja, assim, mais sensível às particularidades e a uma explicação mais situada e mais concreta do self, e, por isso, claro, mais compatível com a questão de gênero, né, com a teoria feminista, ainda assim, né, a concepção de self a qual Ben-Habib chega, que é uma concepção narrativa de self, retém ainda um resíduo racionalista extremamente problemático, segundo Allen, né? Um resíduo que deve ser eliminado para dar conta da questão da sujeição de gênero. Se, né, a noção de autonomia da Ben-Habib é muito forte, e eu esclareço que eu só vou passar pela Ben-Habib aqui para poder construir o problema na própria Allen, então a Ben-Habib é só um pretexto para mim aqui agora, né? A gente pode voltar a isso depois, porque se a noção de autonomia da Ben-Habib é muito forte, né, isso se deve ao fato de Ben-Habib ainda pensá-la como uma capacidade de exercer escolha e agência sobre as próprias condições da identificação narrativa, né? Ou seja, a Ben-Habib teria sido capaz de fornecer uma visão tão forte, né? Como é que ela chega a uma visão tão forte de autonomia prática, porque, no fundo, ela despreza a profundidade do modo pelo qual modos generificados de sujeição são exercidos sobre os indivíduos. Indivíduos que já são,
diz Allen, né, que são sempre jogados, lançados em sociedades estruturadas por subordinação de gênero. Em contraste, em resposta, Allen argumenta que o self já é, desde sempre, generificado, e que o poder não apenas estrutura, né, as condições disponíveis, as opções disponíveis a partir das quais nós escolhemos, né, fazemos as nossas escolhas ao contar as nossas narrativas, né, mas age também de forma muito profunda, né, na própria estruturação do self e na estruturação desse eu que escolhe como representar o seu próprio gênero. Então, para Allen, o que se deve admitir, né, que o gênero é uma pré-condição social e cultural, uma pré-condição para a formação de qualquer narrativa que seja e, portanto, de qualquer identidade que seja. É claro que, com isso, o que ela quer é reafirmar a recalcitrância da dominação de gênero, né? Para dar sustentação à tese de que o gênero é pré-condição cultural e social da construção de quaisquer narrativas, a Allen recorre, então, essa estratégia dela, à psicologia do desenvolvimento, cujos estudos mostrariam que a fonte da nossa percepção de nós mesmas, né, enquanto seres dotados de gênero, se estende à infância, né, e que o gênero se torna proeminente muito antes da criança ter desenvolvido aquelas habilidades, né, narrativas que a Ben-Habib teria considerado como condições necessárias da formação da identidade. Ou seja, é a partir, vou ser muito breve aqui, é a partir de estudos que mostram que a interação dos cuidadores com as crianças, né, carrega sempre estereótipos de gênero, né, e que tendem a reforçar, né, sempre a subordinação da mulher, que Allen, então, conclui que são implausíveis, né, essas ideias de gênero como narrativa ou, né, também a afirmação correlata de que haveria, talvez, alguma coisa como um núcleo do self não generificado, né? É tudo, desde sempre, generificado. Então, como eu disse, eu não vou abordar aqui o alcance dessas críticas a Ben-Habib, nem tentar ensaiar uma resposta, que tem sido alguma coisa da qual eu tenho me ocupado recentemente, né? Mas o que eu quero mostrar, esse é o meu ponto, é que a análise que a Allen faz da sujeição de gênero, da formação da identidade, impõe, ao fim e ao cabo, sérias dificuldades para uma reflexão, não só a respeito da agência política, como se mostra também precária para uma abordagem mais aprofundada das causas da dominação de gênero e, por fim, que ela também não é capaz de dar conta de pensar e de refletir que seja sobre a transformação social. Em primeiro lugar, é preciso, claro, né, questionar que espaço está sendo deixado aqui para a agência, para a autonomia e para o próprio empoderamento. Onde é que está, né, propriamente, onde é que repousa, né, a capacidade do sujeito para aquilo que ela mesma, Allen, né, identifica como autonomia, que é essa capacidade de crítica, de reflexão sobre as relações de poder e de autotransformação. Então, fica posta a questão, né? E por quê? Porque, né, qual é o problema? É porque a adesão, o modo pelo qual, isso é importante, né, o modo pelo qual ela adere à teoria do Foucault, como ela a reconstrói, né, a teoria Foucaultiana da sujeição, né, junto, né, do modo como ela adere à abordagem psicanalítica da Butler, essas duas coisas juntas, né, me parecem levar a Allen a reduzir de modo muito significante a própria autonomia dos indivíduos, tal qual ela mesma a define, a capacidade de distanciamento crítico. A tentativa de salvar um lugar para a agência e para a autonomia, né, é que me parece ameaçada por uma certa análise da sujeição que quer capturar os modos pelo qual o poder constitui formas de identidade que constrangem indivíduos subordinados, compelindo-os, né, a adotar normas subordinantes.
Bom, certamente fica a questão. Me parece que a Allen está bastante correta, né, ao afirmar que os indivíduos são lançados em sociedades estruturadas por subordinação de gênero. Contudo, né, se a assimilação da tese Foucaultiana de que não há nada fora do poder, e se a análise da sujeição baseada em Butler, né, cria alguns problemas, e isso me parece que sim, parece que eles não são marginais para o propósito da Allen, assumido por ela mesma, né, de esclarecer os dois aspectos da teoria crítica, ou seja, tanto o aspecto explanatório diagnóstico quanto o aspecto antecipatório utópico. Porque, ao fim e ao cabo, a análise, né, da questão de gênero, em primeiro lugar, ela é excessivamente focada no indivíduo. Na verdade, em certos indivíduos. Isso a gente pode discutir depois. O que a leva a uma avaliação muito precária e insuficiente, tanto das causas, né, da subordinação, quanto dos potenciais emancipatórios inscritos no presente. Como resultado, quando muito, me parece que ela alcança uma reflexão sobre a autotransformação, que ela identifica com autonomia, sem esclarecer em quais termos autotransformação e transformação social se relacionam. Isso talvez se deva, né, a uma atenção quase que exclusiva ao modo pelo qual o poder constitui, né, formas de identidade, compelindo os sujeitos a assimilar as normas que os subordinam. Assim, as múltiplas e imbricadas, esse é o segundo aspecto, perdão, não é assim, né? As causas múltiplas e imbricadas, né, da subordinação se perdem. E se perde também, né, que a emancipação requer mais do que autotransformação e autonomia, entendida como capacidade de reflexão, né? Autonomia entendida como capacidade de reflexão sobre as relações de poder, né? E que também parece se perder de vista que a transformação social requer alguma coisa mais do que a transformação do próprio desejo, no limite, né? É uma transformação psíquica, é assim que parece. Em outras palavras, né, o que eu quero dizer é que essa análise, desse modo tal como ela é feita da sujeição, prejudica tanto a proposta de oferecer um diagnóstico das crises do presente, quanto de traçar o caminho da transformação social. Isso me parece bastante evidente no modo pelo qual ela faz uso da psicologia, sem estabelecer conexões mais amplas e sem investigar as raízes culturais, sociais e econômicas da sujeição que ela detecta em termos psicológicos. Nesse sentido, né, Allen mais se distancia do que se aproxima da tradição intelectual da Escola de Frankfurt e naquilo que ela mesma, reiteradas vezes, valoriza explicitamente na Escola de Frankfurt, que seria um certo modo, né, de pensar o social com uma ênfase, né, uma ênfase na compreensão do nexo que há entre o político, o cultural e o individual, né? Ou seja, ela diz reiteradas vezes que é isso que a leva a Adorno, né? É um modo de fazer teoria social que não prescinde, mas sim busca o nexo do político, do cultural e do individual, né? O que me parece que está faltando na Allen é justamente o nexo. Porque, assim, né, enfim, só para... Dá uma cortadinha aqui. O que está faltando é um nexo que leva a um diagnóstico, eu diria, bastante empobrecido, né? O que o diagnóstico, quando muito revela, é um certo esquema da reprodução da subordinação de gênero pela internalização de normas. E mesmo esse esquema, me parece, é problemático, porque ele é construído de tal modo em que se privilegia o gênero
em detrimento de outros marcadores da identidade, como raça, classe, idade, etnia, habilidades, etc. Né? Então, se, no entanto, né, se admitisse, como eu pretendo fazer aqui, né, com Nancy Fraser, que a injustiça contra a mulher ela é econômica e cultural, e que ambas as causas materiais e as causas simbólicas da injustiça, estão imbricadas uma na outra, né? Imbricadas em que sentido? No sentido de que, quando normas androcêntricas e sexistas, né, são institucionalizadas no Estado e na economia, o resultado é qual? O resultado é a desvantagem econômica da mulher e a restrição da sua participação na vida pública ou na sua capacidade de produzir cultura. Né? Quando assim isso, por sua vez, perpetua normas androcêntricas e por aí vai. Né? Essa relação de imbricamento e de reforço mútuo de causas simbólicas e causas materiais. Se partisse daqui, né, entenderíamos que a subjeição da mulher, essa é a minha correção inspirada na Fraser a Amy Allen, que a sujeição da mulher se deve a diferentes formas de exercício do poder. Né? Por exemplo, simbólicos e materiais, e que, consequentemente, a emancipação requer remédios distintos. Ou seja, nós teríamos que nos engajar na questão que Allen não se engaja sobre a variedade de remédios políticos, sociais e legais, né, que possam vir a combater efetivamente essa sujeição. As múltiplas causas, então, né, são as múltiplas causas da dominação de gênero que nos força a sair desse domínio muito restrito da psicologia e dessa análise muito empobrecida do poder, né, na direção do campo, né, da economia e da política. E, assim, prestar mais atenção também, né, algo que carece a Allen, falta a Allen, ao domínio das lutas políticas do nosso tempo. Quanto eu falei? Falta 5 minutos, né, para dar meia hora. Não? É? Sobre as lutas políticas do nosso tempo. Eu acho que... Alguém marcou? Só porque eu vou parar quando acabar. É? Então tá. Então tá. Porque é um problema não prestar atenção nas pautas. Né? Porque as pautas feministas dos movimentos sociais, das mais diversas organizações de mulheres, nos informam com mais segurança do que a psicologia a respeito da complexidade do exercício do poder contra a emancipação feminina. Nós observamos hoje mulheres organizadas reivindicando salários iguais, lutando contra a subrepresentação política, contra a violência doméstica, mulheres negras lutando contra o racismo estrutural, mulheres indígenas em redes multiétnicas organizadas para prover melhores condições de vida e igualdade de gênero em comunidades locais, mulheres evangélicas, católicas, sem religião, unidas para reivindicar o direito de interrupção da gravidez, jovens organizadas contra a reprodução de estereótipos de gênero nas escolas, contra a violação familiar e etc. Ou seja, o campo da luta política é fértil para nos informar a respeito dos obstáculos materiais e simbólicos da emancipação da mulher e também a respeito da complexidade e da profundidade do exercício do poder que perpetua a sujeição de gênero. Contudo, essa análise do poder, né, com essa análise do poder distanciada do campo da luta política, Allen acaba, por assim dizer, por assim dizer, não, ela acaba mesmo, a atribuir um papel muito limitado, extremamente limitado, aos movimentos sociais,
que são reduzidos à sua capacidade de dispor, né, de gerar possibilidades alternativas de vínculos. É isso que o movimento social, sobretudo, serve, né, para gerar vínculos alternativos, para gerar fontes de reconhecimento que possam, então, ajudar de novo quem? O indivíduo, né, a formar laços menos subordinantes. Não quero negar, em hipótese alguma, que os movimentos sociais tenham, sim, alguma importância na medida em que eles ajudam os indivíduos a formar laços e vínculos menos subordinantes. No entanto, esse aspecto está longe de explicar a dimensão prática e política dos movimentos sociais, que também se manifesta em conquistas, mas, sobretudo, em lutas, né, por direitos, pela intervenção na formulação das políticas públicas, pela intervenção na formulação e na construção das agendas. Vou pular isso aqui. Então, né, a maneira pela qual a Amy Allen teoriza, né, a sujeição... desculpa. Isso. Mas uma observação, né? A maneira pela qual ela teoriza a sujeição, claro, para fechar dentro do esquema a que ela se propõe, né, a partir da crítica, as concepções robustas, né, de autonomia e emancipação, que é uma crítica elaborada da perspectiva da teoria Foucaultiana, o modo pelo qual, né, ela vai pensar a sujeição está vinculado, claro, a uma concepção negativista, se a gente pudesse dizer assim, ou negativa, acho que é melhor, né, de emancipação. De acordo com ela, bom, o que é uma concepção negativa de emancipação, segundo ela, né, gerada por ela a partir do Foucault, né, é uma concepção que tem uma vantagem, né, em relação ao Habermas e a todos os autores pós-habermasianos, segundo ela, que ela põe numa caixa única, né, do Honneth a Ben Habib, ao contrário, da Ben Habib ao Honneth, né, teria uma vantagem em corrigir, né, a vulnerabilidade da teoria crítica em relação a essa acusação de cegueira, né, de gênero. Então, em primeiro lugar, a importância de se recorrer ao Foucault se dá pelo fato de que Foucault estaria comprometido ao estar, né, vou ser mais clara, tentar ser mais clara, comprometido com a ideia de que não há nada fora do poder. Ele permite uma ruptura com um tipo de filosofia da história vinculada à noção de progresso, né, que seria uma visão própria da modernidade europeia. Em segundo lugar, né, com o Foucault, ela pretende se distanciar do aspecto utópico da teoria crítica, na medida em que não é preciso mais se basear ou buscar uma concepção positiva de utopia para poder pensar emancipação. Daí, né, segundo ela, a produtividade de uma concepção negativa de emancipação que não precisa mais projetar uma sociedade na sua forma perfeita, né, e que, ao invés, né, de projetar a utopia de uma sociedade livre das relações do poder, indica a possibilidade da transformação, né, dentro das relações de poder, assim uma transformação, mas é uma transformação reversível, né, é uma transformação que, na verdade, nunca se completa, é uma transformação mais talvez afeita, né, à ideia de resistência. Então, seria uma concepção de emancipação que, ao fim e ao cabo, ofereceria um melhor modelo, né, para a teoria crítica feminista,
justamente, nas palavras dela, à luz das complexidades e das ambivalências do discurso emancipatório. Qual é o problema, né? O problema é que essa concepção negativista de emancipação, antes de discuti-la, né, não vou dar tempo de fazer isso aqui, os limites dessa concepção negativa de emancipação, mas o problema é que, ao rejeitar uma utopia de uma... ao suposta utopia, né, que eu não sei quem é que sustenta isso, mas ela diz que toda a teoria crítica sustenta a utopia de uma sociedade livre das relações de poder. Ao fazê-lo, né, com isso, o que a Allen termina, né, por realizar ela termina por fazer é abandonar, ao fim e ao cabo, a perspectiva de uma crítica mais radical e estrutural das sociedades capitalistas contemporâneas, né? Parece ainda mais, né, que ela se alia a uma concepção bastante modesta da agência política, insuficiente para a emancipação da mulher e nitidamente distante, como eu acabo de dizer, das aspirações e lutas contemporâneas por redistribuição, reconhecimento e por participação política. Então, se, esse é o meu ponto, a rejeição que ela, né, empreende, o modo como ela argumenta, né, a sua rejeição da utopia, se ela nos confina, né, a uma perspectiva de resistência modesta a ponto de estar vinculada com apenas a autotransformação, então, é claro que a Allen não tem como pensar a transformação social e muito menos uma transformação social mais profunda e radical. É por isso que me parece que ela não oferece um modelo minimamente aceitável ou produtivo para a teoria crítica feminista. Seria interessante pensar, no entanto, se ela mesma, né, é capaz, né, ao aderir à tese Foucaultiana de que não há nada, né, fora do poder, se ela mesma teria sido capaz, então, de se livrar inteiramente daquilo que ela pejorativamente chama de aspecto utópico da teoria crítica. E o que eu tenho a dizer é que não, né? Porque, mesmo assumindo a tese de que não há nada fora do poder, né, ela não recusa, ao fim e ao cabo, a possibilidade do reconhecimento mútuo. Em Politics of Ourselves, né, no momento em que ela se propõe, finalmente, né, a teorizar a possibilidade da emancipação, ela o faz com a possibilidade do reconhecimento mútuo. E é nesse momento que aí ela precisa, claro, se distanciar inteiramente do Foucault, na medida em que ela mesma diz, ao fim e ao cabo, o Foucault se baseia numa concepção talvez muito restritiva do social. Uma concepção do social que tende a equalizar relações sociais com relações estratégicas de poder. E o problema disso é que isso teria, então, minado, né, a possibilidade do Foucault oferecer, né, uma explicação adequada da resistência à sujeição. Ou seja, o Foucault não teria sido capaz de distinguir de maneira adequada resistência de reinscrição na subordinação. Então, para evitar esse mesmo problema, né, de identificar a resistência com subordinação, ela precisa encontrar um lugar para o reconhecimento mútuo e também para a reciprocidade normativa. É assim que ela traz o Habermas de volta para o projeto. Porque aí sim o Habermas é capaz de oferecer uma visão mais ampla do social que acomoda relações estratégicas e relações comunicativas. Agora, a noção, né, para terminar, a noção de reconhecimento compatível, né, com a tese do Foucault de que não há nada fora do poder, não pode, claro, né, ser identificada com um estado, né, das relações sociais em que as relações de poder tenham sido completamente eliminadas.
mas sim com uma possibilidade permanente, né, embora temporária, seja lá o que isso significa, dentro das relações humanas dinâmicas. Em outras palavras, né, o reconhecimento mútuo ele pode sim ser pensado como um ideal imanente à vida social. E o que ele faz, ele provê, ao fim e ao cabo, a base da crítica normativa. É claro que é interessante notar, né, que ela mesma admite que tem alguma coisa bastante estranha em pôr essas duas coisas juntas, né? Ela mesma se pergunta: bom, mas se eu aceito que não há nada fora do poder, então como é que eu posso sustentar relações de reconhecimento mútuo? Então, a solução dela é, claro, suavizar o Foucault. A afirmação de que não há nada fora do poder não pode significar que o poder não pode significar que o poder esteja presente em toda qualquer relação, né? Mas sim uma afirmação mais inócua de que o poder é uma característica inerradicável das relações humanas. Isso significa, portanto, admitir que não há vida social a partir da qual, né, na qual o poder tenha sido completamente eliminado. Acho que o importante é notar, né, que a proposta de fazer justiça aos dois aspectos da teoria crítica, combinando Habermas e Foucault, só se realiza se a tese Foucaultiana de que não há nada fora do poder, né, for suavizada a ponto de admitir a possibilidade do reconhecimento mútuo, ou seja, a possibilidade de adquirir um ponto de vista fora das relações de poder. Nesse sentido, né, claro, me parece que a Allen comete exatamente o mesmo erro que ela detecta no Habermas, que é de não levar suficientemente a sério a profundidade com que relações de poder afetam a formação da identidade. Então, o que acontece no final das contas, né, é que, quando ela tenta dar conta do aspecto utópico antecipatório da teoria crítica, ela é forçada a relativizar, a suavizar, a enfraquecer, né, ou talvez até mesmo a desfigurar a base Foucaultiana a partir da qual ela construiu o seu próprio diagnóstico. Então, a teoria acaba oscilando entre uma concepção mais ou menos negativa de emancipação e, quando se propõe a distinguir resistência de reinscrição na subordinação, não se adequa mais, claro, à análise da sujeição inspirada em Foucault, embora ela construa todo o seu diagnóstico a partir dela. Muito obrigada.